Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e deputadas, faço referência ao texto de Bertolt Brecht sobre negros, operários, miseráveis e desempregados, para dizer que nós temos sempre que olhar ao lado e ser solidários. Ele fecha esse texto dizendo: como eu não me importei com ninguém, ninguém se importou comigo. É o que esse texto de Brecht ilustra bem a necessidade de todos os segmentos religiosos do meu Estado contraporem-se à decisão da Justiça do Amapá de impedir o repasse para as comemorações dos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus sob o argumento da laicidade do Estado. Poucas vozes ousaram se levantar a favor do caráter cultural, histórico e memorial da comemoração. Essa decisão, no entanto, se mantida, abre precedentes para que não se apoie outros eventos religiosos, embora com natureza nitidamente cultural. Faço referência ao ano de 2003 para registrar que, com acerto, o governo do Estado repassou R$500 mil à Diocese de Macapá para a conclusão das obras da Catedral de São José, primeira construção cristã erigida em nossas terras. Contudo, a partir da decisão judicial da 4ª Vara Civil de Fazenda Pública, que impediu o repasse para as comemorações dos 100 anos da Igreja Assembleia de Deus, esse tipo de repasse tornar-se-á judicialmente impossível. O majestoso Círio de Nazaré, com a festa de São José ou a festa de São Tiago, também não mais o governo poderá contribuir. Apequenou-se a visão do Estado a partir do deferimento do pedido do advogado para suspender o repasse às comemorações do centenário, consubstanciado no olhar míope de quem apenas enxerga o caráter religioso nessas datas. Concessa vênia, o pedido formulado ao juiz e a decisão prolatada são esdrúxulos e estapafúrdios, frutos da praga do politicamente correto que cerceia valores em nome do que chamo de diversidade. Ressalto, porém, que não se trata de ação sem consequências. Com efeito, caso mantida a decisão, certamente se estenderá para impedir o repasse para o Encontro dos Tambores no próximo mês de novembro, sob o argumento de que se trata de investir na difusão dos cultos afros. Será base para determinar que se retire crucifixos dos tribunais, dos hospitais e das demais repartições. Dará suporte jurisprudencial para o processo já em curso na Justiça Federal, que pede a suspensão da frase "Deus seja louvado" nas cédulas de real. Em nome desse Estado laico, o pedido e a tutela recebida fixam que a religiosidade e cultura não convivem, descurando que apartar a religião da cultura, considerando os 2.000 anos de cristianismo e os 5.000 anos das religiões ancestrais trazidas da África pelos escravos ao Brasil, é negar o conceito técnico do que seja cultura, é afrontar a vivência e a militância de pessoas nesses milhares de anos de história religiosa, é ignorar as curas das benzedeiras, onde não há médicos, é negar o profícuo trabalho social das igrejas católicas e evangélicas que, substituindo-se ao Estado, senhor presidente, levam aos doentes do corpo, da mente e do espírito conforto que o Estado não pode oferecer. Senhoras e senhores, peço que deixe a Assembleia de Deus cumprir seu papel, atuando onde o Estado não deveria e não atua, fazendo o trabalho preventivo que ensina valores nobres aos jovens e os afasta da droga, da criminalidade e os ensina a viver socialmente. E no trabalho curativo, auxiliando pessoas de todas as idades que procuram na fé curar os males de toda sorte que lhes aflige. Tenho convicção que a história da centenária Igreja Assembleia de Deus será considerada na decisão final desse processo e a liminar será cassada e a ação julgada improcedente. Peço que seja transmitida essa mensagem pela Voz do Brasil, senhor presidente. Muito obrigado. Zé, cadê o senhor? João Moraes.